Abra a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Mateus. É uma palavra que está correlacionada com a que a missionária Kelly pregou aqui quinta-feira. Quando Deus quer falar algo à igreja, Ele fala, até nós tomarmos consciência da palavra do Senhor e praticarmos. Mateus capítulo 22. Deus seja louvado. Capítulo 22. Mateus 22, o versículo a partir do 34, que diz assim: todos acharam? Veja se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Veja se Célio está com a Bíblia. Se Célio não tiver, alguém fique perto dele aí com a Bíblia para ele ler também. Nosso irmão Célio, que eu tenho certeza que a igreja apacentar ama Célio. Amém, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amarás, diga assim, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu peço a você, por favor, que abra também a palavra do Senhor lá na primeira carta de João, capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia hoje. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor. O título é: todos acharam? Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é,
somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como podemos amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Querido, nós estamos diante de uma palavra desafiadora. Primeiro eu fui lá em Mateus 22 para mostrar para os irmãos, quando o próprio Jesus fala acerca de nós amarmos o nosso irmão. E aqui nessa epístola de João, ele vem descrevendo o próprio Espírito do Senhor, através de João, na ilha de Patmos. Ele vem descrevendo todo esse texto, correlacionando que nós não podemos dizer que amamos a Deus e não amarmos os nossos irmãos. E é um desafio para a igreja, não é só para a igreja do século 21, mas para todas as igrejas, queridos, de antepassados. É a questão do amor ao próximo, de nós amarmos aquelas pessoas, e nós às vezes trazemos para o próximo somente aquelas pessoas que estão próximo, que estão dentro da nossa casa, que fazem parte do nosso rol de amizades, aquelas pessoas que nós preferimos estar conosco, porque nós temos muito isso, de escolher pessoas para estar conosco, aquelas que nos convêm, aquela que nós gostamos da conversa, aquela que nós simpatizamos com ela, com aquilo que ela fala, com aquilo que ela não fala. Às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que gostam de contar piadas, então você quer aquelas pessoas ali ao seu redor, aquelas que traz de uma forma ou de outra um conforto para estar com você, um conforto para a sua presença. Mas quando o Senhor nos diz acerca de nós amarmos o nosso próximo, o Senhor não está se atendo a isso, a eu amar somente aquelas pessoas que me fazem bem. E aí entra o desafio de todo cristão, é amar aquele que te faz mal, aquele que te fere, aquele que te entristece, aquele que te persegue. Porque como a própria Bíblia diz, que eu amar alguém que me faz bem é muito fácil, mas o difícil é amarmos os nossos inimigos, aqueles que nos ferem. Mas eu quero dizer aos irmãos que nessa noite o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, e eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma palavra volta vazia. Ela entra, ela penetra na terra, ela gera ali um efeito ali, e a mesma coisa é a palavra do Senhor, quando ela entra no nosso coração, ela gera um efeito poderoso e bom, não é um efeito ruim, porque a palavra do Senhor, mesmo quando ela vem nos confrontar, ela não traz um efeito ruim para as nossas vidas. Amém? Porque a Bíblia diz que muitas vezes na hora que nós recebemos ali, queridos, aquela correção, no presente momento nós sentimos um desconforto, sim, de fato, mas depois surtirá um efeito maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Surtirá um efeito. Então estamos diante de uma sociedade muito difícil de se encontrar o verdadeiro amor entre os irmãos. É difícil você hoje ver pessoas preocupando-se com o outro, com a nossa família. Ainda às vezes nós nos preocupamos, mas nos preocupando com aquele samaritano. Aquela parábola ali, Deus trouxe aquela palavra do samaritano ao meu coração, aonde o levita ia passando, aquele homem era provavelmente da tribo de Levi, que ficava ali na casa do Senhor. Outro sacerdote que era responsável, era um representante de Deus ali diante do povo. E todos os dois passaram e viram aquele homem ali naquela situação, naquele estado de calamidade. E nenhum dos dois só olharam e passaram adiante. Mas a Bíblia fala de um homem que passou e olhou
e se comoveu da situação daquele homem no estado no qual ele estava. E nós sabemos que provavelmente esse homem era estrangeiro, estava de passagem por ali, tinha seus compromissos, não sabíamos se ele estava com dinheiro suficiente. Se nós formos fazer estudar o contexto do texto ali, provavelmente foi uma pessoa que estava ali a negócios. Mas ele parou para atender aquele homem que estava caído. E muitas vezes nos falta esse sentimento. A Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Íntima compaixão era o sentimento que Jesus tinha pelas pessoas quando ele via. Quando Jesus via as pessoas sofrendo, ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha, e usa essa mesma frase, íntima compaixão. Sentia a dor daquela pessoa, com vontade de ajudar, de mudar. E a Bíblia diz que esse homem pegou, cuidou das feridas daquele homem, carregou ele, levou ele, colocou ele em um hotel, pagou a hospedagem dele. É esse sentimento que o Senhor vai desenvolver no nosso coração nessa noite. É esse sentimento de íntima compaixão pelo nosso próximo, que não seja da nossa casa. Porque da nossa casa é muito fácil amar. E às vezes até há uma interrogaçãozinha, viu? Precisamos amar, queridos, aqueles mais necessitados, aqueles mais sofridos, aqueles excluídos, aquele que as pessoas não dão nada por ele, mas Jesus pode restaurar e fazer dele um grande profeta, e fazer dele uma mulher de Deus, um homem de Deus. Qual a importância de amar o próximo? Por que é importante você amar o próximo? Quem ama, cumpre a lei. Amém? Nós não estamos amando porque nós achamos bonitinho amar, porque nós somos bonzinhos, não. Se nós amarmos, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Vamos lá em Gálatas, por favor, Gálatas 5,14. Então tire da sua mente isso, não, eu só vou ajudar na minha família. Se for da minha família eu ajudo, se não for eu não ajudo, farinha pouca meu pirão primeiro. E essas conversas nós vemos no meio de cristãos. Mas eu tenho certeza, queridos, que Deus trouxe essa palavra para mudar o meu coração também e o seu. E Ele há de fazer isso nessa noite através da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra é o poder de Deus. E diz assim lá em Gálatas 5,14: porque toda lei, toda, de Gênesis e Apocalipse, se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos ir lá em Êxodo 20, quando nós vemos ali, quando os mandamentos que são escritos, 4 mandamentos falando do Senhor Deus. O amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o Senhor começa ali a falar acerca do próximo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso é contra quem? Contra o próximo. Contra o próximo, queridos. Então eu e você, é difícil, isso é. Mas se fosse fácil também alcançar a vida eterna não seria a vida eterna. Amém? Como o pastor falou, precisamos pagar muitas vezes, querido, um preço nas nossas vidas para conseguirmos algo. Não é fácil você entrar na faculdade, é fácil? Não é. Não é fácil você estar dentro de um casamento sadio. Não é fácil, porque precisamos renunciar, precisamos morrer muitas vezes. Não é fácil. E também não é fácil você amar aquele que te magoa, aquele que te persegue e aquele que não faz parte do seu rol de relacionamento. Não é fácil, mas nós precisamos cumprir a lei, cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Porque assim nós vamos ser reconhecidos como os discípulos de Cristo. O próprio Senhor falou. E quem ama é discípulo. Quem ama é discípulo do Senhor. Abra, por favor, em João 13, no Evangelho segundo João, o capítulo 13, 34 e 35, versículo. Ame as pessoas.
Ame. É a única forma de você ser reconhecido como cristão nessa terra. Pense nisso, é a única forma que as pessoas vão entender que eu sou cristã, é eu amando, porque foi o próprio Jesus que falou. E diz assim, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Se ele amou, nós também temos que cumprir o que o nosso Senhor fez. Nisto todos conhecerão, como é que a marca de um cristão vai estar na minha e na sua vida, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí é que Deus me chamou no eixo e quer te chamar também nessa noite. Que tipo de cristão você é? Que quando passa por alguém que já te feriu, te magoou, bota a Bíblia do lado, vira a cabeça e segue. Se achando melhor do que aquela pessoa. Que marca de cristão você está dizendo que você é? Os seus vizinhos, eles precisam entender que você é cristão. E se você sai na sua rua e vira a cara para os seus vizinhos com a Bíblia na mão, pode ter certeza que essas pessoas podem se converter sim, porque o poder de Deus é grande. A gente não vai dizer, essas pessoas não... Pode sim se converter, mas você vai ter que pagar um preço de oração para mudar o que você escreveu na vida dessas pessoas, que você escandalizou. O evangelho nós nunca escandalizamos, não, porque é o poder de Deus, mas as nossas atitudes nos escandalizam a nós mesmos. Amém? Então, para você ter essa marca, não são os sinais, não são os sinais que vão dizer que você é cristão, não é o pregar bem, não é o cantar bem, não é o dançar bem, é o amar. Eu posso pregar aqui, o pastor pode pregar da forma como extraordinário, milagres acontecer neste lugar, grandes curas acontecer, como tem acontecido aqui e em outros lugares. Mas se eu não amar, queridos, eu não vou para o céu. Amém? Se eu não amar o meu próximo, o meu destino será outro. Então é por isso que nós precisamos nos atinar enquanto há tempo. Desperta a igreja. Desperta que não é tempo mais de você ficar com mágoas, como foi pregado aqui na quinta-feira pela missionária Kelly. Os tempos estão remidos, meus irmãos. E Jesus pode voltar a qualquer momento, ou arrebatar, ou eu posso morrer, e você também pode morrer. E Ele pode voltar a qualquer momento. Então não deixe nada, nenhum lixo emocional, nenhum tipo de sentimento dentro do seu coração. Comece, o exercício foi dado aqui, o pastor falou um versículo, perdoai em oração. Comece a exercitar o perdão, dizer, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. Comece a dizer isso, para que isso venha a ser gerado no mundo espiritual, e o perdão, ele venha a se concretizar você com essa pessoa. Amém? Aí você pode dizer, Celice, você está falando isso porque você não viveu com aquele homem. Aquele homem é os pés do cão. Me batia, fazia isso, fazia aquilo. Mas eu estou te dizendo que o Senhor vai te ajudar a você perdoar. E o Senhor, a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai te ajudar. Porque Ele não te coloca em situações e deixa você sozinho, não. Ele não é aquele amigo traidor, não, infiel. Ele coloca você na situação, Ele lhe ajuda até você chegar à estatura de varão perfeito. E Ele vai lhe ajudar. Agora o que precisa haver no seu coração é a disposição de perdoar. Porque tem gente que diz assim, eu não perdoo. Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que um senhor falou a ela, eu não dou para ser crente porque eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar. Então eu não dou para ser cristão. Por quê? Porque ele sabe que o cristão tem que perdoar.
Amém? Então o perdão, quer dizer, é a chave da vitória. O perdão é o caminho da cura, é o caminho da libertação, é o perdão. Então perdoe, se há alguma coisa no seu coração, perdoe e comece a exercitar. Amar é você ceder, queridos. Tem momentos que nós temos que ceder na nossa vida. Tem momentos que nós temos que abrir mão de algumas coisas em prol de outras coisas. Nós não podemos abraçar o mundo, não temos o poder para isso. Então tem momentos que quando você ama, você tem que ceder alguma coisa. Você tem que ceder algum jeito seu dentro da sua casa com seu esposo, com a sua esposa. Você tem que ceder alguma coisa no trabalho com aquele amigo de trabalho que você ofendeu e ele está zangado com você e você continua de birra com ele. Você tem que ceder. Abrir a guarda e dizer, eu errei. E eu quero consertar o meu erro e eu quero lhe pedir perdão. Amém? Abrir a guarda. Abrir a guarda, queridos, para Deus trabalhar. Enquanto você não se disponibilizar e dizer, eu quero, Senhor, eu quero perdoar, eu quero, e eu abro o meu coração, Deus nunca vai trabalhar na sua vida. É difícil? Sim, mas Ele está conosco. Abrir mão de regalias em prol do outro, é você abrir mão de um descanso, seu pai fazer uma visita, é você amar o outro, uma pessoa que está enferma. Isso é amor, viu? É amor próximo. E foi o Senhor que disse que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Como nós gostamos quando nós estamos vendo que as pessoas vão nos visitar. Sim ou não? Então nós precisamos também fazer isso com as pessoas. E visitar. Eu fico muito triste quando eu não tenho condições de visitar alguém que está enfermo. Porque eu sei que uma visita pode mudar ali a enfermidade. Deus pode curar através de você. Deus pode curar. Quando o marido de Luzinete estava um pouco enfermo, ela me disse que o pastor teve uma visita lá, os homens, e ele ficou bom. Então uma visita nossa pode mudar a história de qualquer pessoa, queridos. Então faça a sua parte como servo de Deus, ame as pessoas. Nós nos preocupamos, eu sei que nós temos os nossos afazeres, eu sei que nós temos casa, temos marido, temos filhos, para os homens também trabalham, têm os seus afazeres, mas nós temos que ceder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas, em prol de outras melhores. Amém? Então amar é isso, é você ceder, é você abrir mão de regalias, é você ouvir, ter paciência. Às vezes nós não temos paciência de ouvir os nossos filhos, de ouvir os nossos irmãos, os nossos amigos, nós ficamos impacientes, não queremos ouvir, mas nós queremos que todo mundo nos ouça. Ah, sim, que todo mundo tem que calar para te ouvir. Cale-se, eu vou falar. Agora na hora de você sentar e ouvir, você não quer. Então nós temos que ouvir as pessoas, ter paciência, sentar, ouvir, dizer, o que você quer me falar? Me fale aí. Gente, tem pessoas que às vezes cria situações, Deus às vezes cria situações na nossa vida, e só de você parar e ouvir uma pessoa, Deus vai resolver uma situação grandiosa na sua vida. Só de você parar e ouvir aquela pessoa que quer conversar com você, ouvir seu esposo, ouvir sua esposa. Tem marido que não gosta de ouvir a esposa, mas tem que ouvir, maridos. Tem que ouvir, ela é sua adjuntora. Amém? Meu esposo tem essa dificuldade, mas eu digo, não, meu filho, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E ora a Deus para ele, dobra o meu joelho para ele ouvir. E aí ele escuta. Então tem que ouvir. Ouvir, queridos, ouvir. O que é que os psicólogos fazem? Quando as pessoas chegam no seu consultório. Fazem o quê? Só? Tem um futuro psicólogo aqui, só? Escutar. Amém? Escutar. Porque na conversa você está desabafando, está saindo um monte de coisa de dentro de você. Coisa até do Então converse com os pastores. Amém? Se tem alguma coisa no seu coração, pode conversar. Diga, pastor, eu quero conversar com a senhora. E começa, o blá, blá, blá. Para ser liberado dessas questões emocionais dentro de nós, precisa de uma conversa. Amém? Quem ama, perdoa. Amém? Foi a pregação de quinta-feira aqui. Quem ama, perdoa. 1 de Pedro, vamos lá.
Para não ficar nas palavras aqui da irmã Celice, da missionária Celice, vamos lá? Quem ama, perdoa. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Que Deus gere no seu coração essa palavra nessa noite, meu querido. Que Ele gere nos nossos corações esse desejo de perdoar o outro, de se preocupar com o outro. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler para ganharmos tempo. Mas, sobretudo, tende ardente amor. O que é ardente amor? O que é uma coisa ardente? Vamos lá, os estudiosos, uma coisa ardente é o quê? Eu estou olhando para você, engenheiro. É algo intenso, não é? Algo intenso. Então, aqui diz assim, mas sobretudo tende ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Tende esse ardente amor pelo seu irmão. Olhe para essa pessoa que está do seu lado agora. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. É para olhar, não faça de conta que está vendo, é para olhar. Olhe para essa pessoa, olhe. Pode olhar, rapaz, essa pessoa não vai lhe fazer nada não. Ela não pode lhe matar com o olhar não. Olhe para essa pessoa e diga assim: eu quero te amar. Olhe, fala de novo, está sendo escrito lá no céu, viu? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Vamos lá? Eu quero te amar. Amém? Glória a Deus. Quem ama passa da morte para a vida. Ó que maravilha, gente. Quem ama. Porque nós entendemos, nós já aprendemos aqui, porque muitas pessoas acham que o amor é um sentimento. Mas nós já aprendemos aqui com o nosso pastor que o amor é uma atitude. O amor não é um sentimento, é uma atitude. E o que é uma atitude? É quando você toma a tendência de fazer algo. Certo? Então nós precisamos nos decidir a amar. Certo? Então vamos ver, por isso que quem passa da morte, por isso que quem ama, passa da morte para a vida. Aí, primeira carta de João, vamos lá, no final, antes de Apocalipse 3, já estou terminando. 3, 14. 3,14 diz isso. Diz assim, eu vou ler o 13 para os irmãos entenderem. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. É a Bíblia que está dizendo. Então, quando nós amamos, nós passamos da morte para a vida. Tudo muda quando você decide amar. Pode reparar, um casamento que está falido, um filho, quando você decide amar, as coisas começam a mudar. Quando você começa a olhar com olhos diferentes para o seu esposo, que você está com o casamento falido, você começa a amar ele de uma forma diferente, com a perspectiva de mudança, as coisas começam a acontecer, queridos. Quando nós decidimos amar, a vida começa a brotar dentro dos nossos corações. Amém? Então decida amar. Mesmo que o mundo e as circunstâncias digam que você tem que odiar, que você tem que se afastar, mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós amamos, nós passamos da morte para a vida. E é na palavra de Deus que nós temos que nos apegar. Amém? Então quem ama
Nós podemos ir lá, mas está lá no Salmo 15, 4. Quem ama também, não difama o seu irmão. Deus tem tratado muito em relação a isso. Eu falei aqui no domingo passado, eu falei aqui aos irmãos e tinha uma parte do versículo que falava sobre isso, sobre você estender o dedo para o outro, sobre você falar mal do outro. E muitas vezes o Senhor não nos entrega certas coisas porque nós estamos falando mal um dos outros. Amém? Então, se nós temos esse defeito, nós temos que pedir ao Senhor para Ele nos transformar e tirar de nós isso. Porque isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, porque também está alinhado o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não só amo a Deus e eu não quero conta com o irmão Lima. Não, isso não existe, queridos. Então você não está amando a Deus. Amém? Eu sei que existem pessoas difíceis de você lidar. Existe, é normal. Cada pessoa tem um caráter, uma personalidade. Nós não sabemos. Aprendi também muito. Porque Deus, Ele vai fazendo assim. Quer dizer, Ele vai te ensinando as coisas e você vai ensinando aos outros. Aquilo que deu certo com você, a nível espiritual, através de oração e jejum, você tem que passar para outras pessoas, para que elas também façam e obtenham a mesma vitória que você teve. Então, essa questão de você falar mal do outro, de você julgar e condenar as pessoas, sem você saber o porquê aquelas pessoas agiram daquela forma, você não está amando o seu irmão. Então, não julgue, não condene, não difame, não rotule as pessoas aos seus olhos. Eu acho isso de Thalita. Então, Thalita, é isso, aos meus olhos. Mas às vezes aos olhos do Ian ela não é. Então, se acha alguma coisa, fique para você. Amém? Para que aquilo ali não venha a ser disseminado e não venha difamar a pessoa. Pare de falar mal dos outros. E grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? A vida dos outros não nos pertence, queridos. Porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Amém? E quando nós temos esse mau hábito, nós só contaminamos a nós mesmos. Amém? Então esqueça o outro. Viva em função de você e Deus. Deixe que o outro, Deus cuida. Amém? Porque Deus está vendo todas as coisas. Não baseie o seu relacionamento pela vida das pessoas. Amém? Viva a sua vida. Amém? E muitas vezes a gente esquece da nossa e quer viver a do outro. Não é? E muitas vezes a gente fala dos outros e quando nós falamos, caímos no mesmo pecado do outro. Então, vamos banir isso das nossas vidas, queridos. É tempo de você amar o seu irmão. É tempo de você mudar, como já foi, as palavras, mudança. Lembra as pregações do pastor? Sobre mudança, a dificuldade do homem mudar. Depois a missionária Kelly veio com mágoas, para a gente aprender a perdoar. E hoje o Senhor está trazendo que você deve amar o seu irmão como você mesmo. É uma sequência para que o Senhor venha restaurar as nossas vidas. Porque Deus não fere princípios. Amém? Tudo que está pré-estabelecido na palavra do Senhor acontece. Então, se você pegar tudo aquilo que você está aprendendo de bom e colocar em prática, o milagre acontece na sua vida, porque aconteceu na minha e na vida de muitas pessoas que estão aqui. Amém? Então coloque em prática. Podemos invalidar qualquer ministério quando você não ama. Quando você não ama, você invalida o ministério que Deus lhe deu. Porque o amor não está em você. Porque você não está cumprindo a lei de Deus. Está em desobediência. Jesus chamou e somos chamados, amou e somos chamados a amar também o nosso irmão. Aí entra uma frase que tem, que eu devo andar como Jesus andou. Ele andou em amor, em perdão, e eu também devo andar assim. Eu e você
Amar sem distinção, como Jesus amou. Jesus comeu com prostitutas, com ladrões, foi na casa de Zaqueu, que era considerado ladrão na época, cobrador de impostos. Jesus não discriminou as pessoas. E nós também não podemos discriminar. Temos que amar as pessoas, como Jesus amou. E eu vou concluir dizendo, amar é renunciar ao seu próprio eu, às suas convicções, por amor ao Senhor. Amém? Ame o seu irmão. E se você tem dificuldade, converse com o pastor, converse com a pessoa, mesmo que a pessoa não lhe perdoe por estar muito magoada, muito ferida com você, mas peça perdão, porque a sua parte você já fez. Tente, porque a Bíblia diz assim, que é melhor você se reconciliar com o seu adversário antes que ele saia da sua vida e você não consiga mais vê-lo, para retratar o seu erro com ele. Então, se você tem a oportunidade de ver alguma pessoa que você tem algum problema, teve algum problema, peça perdão agora. Amém? Peça perdão hoje. É a oportunidade que o Senhor está lhe dando de você ser liberto. Amém? Não deixe nada no seu coração para amanhã. Amém? Porque o amanhã, ele pode não existir, porque amanhã é amanhã. Certo? Quando ele chegar amanhã, ele já vai ser hoje, não é mais amanhã. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade e que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e que você, em nome de Jesus, coloque a palavra do Senhor em prática e ame o seu irmão, ame o seu próximo como a você mesmo. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.